Pessoal, estava vendo aqui, queria saber qual é o clima de hoje. Como é que tá o tempo hoje aí? Vocês têm como ver aí? Deixa eu ver aqui. Vai chover, viu? Vai chover? Vai chover. Ê, galera, então é chuva mesmo? É chuva. Manaus tá chovendo muito, né? E chove 6 meses sem parar. E você, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo bem? Começa agora mais uma Identidade Jovem e hoje sobre chuva temporã e chuva serôdia. Principalmente vamos focar na serôdia, que é o momento final dos eventos que a gente está trabalhando. A chuva temporã, ela caiu, ela começa para o plantio, o início do cristianismo. E agora a serôdia é para a colheita final. E é nisso que a gente quer focar nesse dia, beleza? Então vem com a gente, nós estamos aqui com os nossos amigos, o Jader da Sur, um abraço para a galerinha da Sur, é isso aí, Jader? Manda um abraço aí. Um abraço, um beijo pro pessoal da Sur que tá aí assistindo a gente. Olha, compartilha pros amigos aí da Sur e também das outras associações para não perder essa bênção. Legal, Vanessa, dá um oi aí pra galera. Dá um oi pra minha sociedade, boas novas. Ei, da onde é mesmo? Da Amar. Grande Amar, sejam todos bem-vindos, vocês da Amar também. Aldri, fala aí pra gente, dá um oi pra sua galera. Oi, ASEAN, estamos aqui sendo muito bem representados, tá bom? Muito bom, certo. É isso aí, vai ser bênção. Legal, Aldri, e um abraço também pra galera da NRA, que vai ser representada nos blocos aí, nos nossos episódios próximos, anteriores, que vocês já viram. Um abração para todos e todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje vamos falar aqui no episódio 4 sobre a chuva serôdia. Vamos lá, vamos começar. E eu queria começar lendo um verso bíblico de Joel, capítulo 2, verso 23. Joel 2, 23 diz assim, ó: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer como outrora a chuva temporã, a chuva serôdia. E olha aí, Joel tem uma visão, ele fala disso, e a chuva temporã começou lá no Pentecostes, com os discípulos, e se estende, e hoje estamos buscando a chuva serôdia para a colheita final e para a breve volta de Jesus, né? Então, Jader, vou desafiar você, cara. Manda bala aí, fala pra gente um pouquinho dessa descrição, dos propósitos dessa chuva. Conta pra gente aí. Muito bem. A Bíblia ela foi escrita em um contexto agropastoral, então é sempre bom a gente manter isso em nossa mente. Quando a Bíblia ela fala de chuva temporã, chuva serôdia, ela está se referindo ao amadurecimento e o processo dos grãos e da chuva que acontecia naquela época, né? Então assim, qual era a chuva temporã e a chuva serôdia? Só vou falar rapidinho aqui para você ficar antenado, né? A chuva temporã ela seria aquela primeira chuva que acontece. E aí a chuva serôdia seria aquele período de tempo que acontece uma chuva que normalmente, pelo menos aqui na nossa região, é uma chuva mais forte, né? É uma chuva mais intensa. Não sei aqui em Manaus, mas falando lá em Rondônia... Muito intensa também. É mais ou menos assim, né? Barraca voando. Então, no contexto, agora voltando para a Bíblia, para a parte espiritual, seria o derramamento do Espírito Santo. Da mesma maneira como o Espírito Santo foi derramado lá na época dos apóstolos, lá no Pentecostes, tem uma promessa para nós, para o nosso tempo, de que o Espírito Santo seria derramado agora em porção dobrada. Não que ele não esteja sendo derramado sobre nós, né, sobre os filhos que pedem, mas agora de uma maneira dobrada do Espírito Santo na chuva serôdia. O propósito, né, o nosso livro aqui na página 55, ele vem falando sobre o propósito dessa chuva, que é principalmente a pregação do evangelho por todo mundo. A mensagem do terceiro anjo lá de Apocalipse sendo proclamada agora de uma maneira clara, para todo mundo conseguir entender que não tem meio termo, entendeu? Ou você segue a besta ou segue Jesus. E é muito direto, né? É direto e simples, entendeu? Legal, sem muito legal. rodeio, né? Muito bom. Ó, você que está ouvindo a gente, nós estamos estudando Preparação para a Crise Final. Olha, esse livro aqui, você pode encontrar ele na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, e você vai ter, assim, todos os detalhes mais aprofundados ainda. Aqui a gente está desafiando você a estudar mesmo, a se preparar
Por quê? Porque a Identidade Jovem são podcasts que vão acontecer, temporadas que vão ajudar você a se preparar e a entender qual é o teu papel na linha do tempo em que nós estamos vivendo, que é no fim do fim. Então, o que você tem que fazer hoje, agora na sua vida, né? Então, a gente está estudando sobre essa chuva. Vanessa, fala pra gente a importância, a necessidade que a gente tem. Será que precisa mesmo e tal? Por quê? Vamos entender. Fala pra gente. Vamos entender. Por que, né, que precisa dessa chuva? Aqui diz que ela é uma virtude, uma bênção que Deus deu pra gente. A introdução do Jader foi assim, perfeita. Ela foi necessária para preparar ali a colheita, para preparar os grãos, e com a gente vai ser da mesma forma, né, pastor? Exatamente. A gente vai precisar dessa chuva para que a gente possa estar alerta ao que vai acontecer. Porque no próprio livro diz que, embora acariciemos as bênçãos da primeira chuva, não devemos, do outro lado, perder de vista o fato de que, sem a chuva serôdia, para encher a espiga e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para ceifar, e o trabalho do semeador terá sido em vão. Se não ocorrer a chuva serôdia, se nós não recebermos, o nosso trabalho vai ser em vão, porque nós precisamos colher. Não adiantaria nada o trabalho, plantar, nada. arar a terra, fazer todo um esforço de meses, e aí na hora de colher, e não nós colheu. temos que nos preparar, porque Deus disse que nós temos que vigiar e orar para que a gente não perca a chuva. Então, vamos pensar um pouco aí, Jade, nessas promessas, dessa chuva, as condições. Isso O que mesmo. você acha? Então, é muito interessante e a gente pode voltar os nossos olhos lá para Lucas capítulo 11, porque... Vamos abrir nossa Bíblia. Vou abrir minha aqui também. Agora. Lucas no capítulo 11 é um texto muito interessante que Jesus ele fala sobre a oração. Os discípulos de Jesus, eles chegam a Jesus e dizem assim, olha, Senhor, o Senhor pode nos ensinar a orar? Eles constantemente viam Jesus orando. E aí eles vão agora e pedem para Jesus ensinar eles a orar. E aí é o seguinte, Jesus vai e ensina a oração, que é a oração que a gente conhece muito bem, que é a oração do Pai Nosso, né? Ensina a oração do Pai Nosso, depois ele vai e conta uma parábola, e aí agora Jesus, no verso 9 do capítulo 11, Jesus ele vai e começa, pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. E aí, no verso 13, que é o que a gente vai ler, diz o seguinte, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então mostra que Deus tem o desejo, Ele anseia nos dar o Espírito Santo. E aí, o porquê que a gente não recebe o Espírito Santo? E aí agora a gente já entra nas condições. Assim como, por exemplo, um pai que diz o seguinte, olha, você vai receber o celular, mas você tem que fazer isso. Você tem que tirar 10 em todas as matérias no bimestre. Assim como ele diz também, você vai ganhar um carro, uma moto, se você fazer isso. Deus ele apresenta algumas condições para nós também, para recebermos o Espírito Santo. E quais condições são essas? Então, quais as condições? Eu vou desafiar o Aldrey começar pra gente, depois a gente vai discutindo. Posso citar uma condição aqui, que é sentir a necessidade do Espírito e orar por ele. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei lá em Mateus capítulo 5, que vem falando sobre as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança, Jesus não tinha falado nada, Jesus não tinha pregado para ninguém, e a primeira pregação dele, ele vem trazendo as bem-aventuranças. Isso é realmente curioso. Se tu for lá no capítulo 7, as pessoas ficaram incrédulas com tal sermão, e para mim é muito importante entender isso, porque a primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre é aquele que necessita, é aquele que sente necessidade. E se sente necessidade, ele reconhece essa necessidade e busca por aquilo que necessita. A gente entender que a gente é pobre de espírito, a gente necessita do Espírito de Deus, a gente agora começa a buscar a Ele. E essa busca fica cada vez mais quando você se reconhece pobre, necessitado, você precisa, e assim você busca a Deus. Uma consagração. Isso. E esse verso, ele é maravilhoso, porque quando você busca a Deus, quando você sente essa necessidade, você tem uma promessa. Porque o reino dos céus agora passa a ser seu.
Amém, amém, amém. É o que a gente quer, né? Você que está ouvindo a gente, não esqueça de buscar, sentir essa necessidade. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu não sinto essa necessidade, então tem alguma coisa errada com você. Você precisa se aproximar mais de Deus, precisa se aproximar mais das responsabilidades que existem dentro de cada um de nós na igreja, se envolver. Eu gosto de dizer que ninguém deve ficar sem uma atividade, sem um ministério, sem se envolver com alguma área da igreja. Está envolvido em ajudar, em prestar o que você puder. Ah, eu sei carregar caixa. Começa carregando caixa. Ah, eu sei limpar. A gente aqui no próprio livro diz que nós temos que desenvolver diariamente as nossas virtudes cristãs. Então, olha, Deus espera que os jovens possam brilhar, desenvolver isso e serem capazes, excelentes, a ponto de discutir até com os governantes da terra. Deus espera nada menos que a excelência de cada um dos jovens, né? E isso só acontecerá, pastor, se a gente pedir. Se não pedir, se não pedir, recebe. Não recebe. Olha, tem a ver com o texto que você leu, né, Jade? Se bater e abrir-se-vos-á, buscar e acharei. Deus também espera que você faça a sua parte, que é buscar. Então, você que está ouvindo, busque. Jade, o próprio livro diz que ele fala que Deus quer derramar para a gente as bênçãos sem medidas. Ele quer derramar o Espírito da mesma forma que o pai quer dar para o filho tudo que ele deseja. Olha aí, então está disponível, né? Tá disponível. Mas ele tem que esperar você sentir a necessidade, né? E também está disposto, né, Jade? É isso mesmo. É muito importante nós estarmos dispostos a receber o Espírito Santo. Porque, por exemplo, quando os discípulos eles receberam o Espírito Santo lá no Pentecostes, e aí eles foram e pregaram o Evangelho, eles às vezes eles tiveram que sair de sua zona de conforto. Muitas das vezes, né? Tiveram que sair da sua zona de conforto. Se você quer receber o Espírito Santo, você clama por isso, você tem que estar disposto a ser usado pelo Espírito Santo e ir onde ele te mandar, né? Você tem que estar disposto a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então não tem lugar, né? E tem que também, outro detalhe, eliminar as dissensões, né? Se você olhar na página 61, você vai ver esse tópico, né? Você eliminar dissensões. A gente já falou isso, né, em outros episódios anteriores, mas é importante ressaltar isso, né? Veja só, tirem os cristãos do meio deles as dissensões e entregue-se a si mesmo a Deus para a salvação dos perdidos. Peça a bênção com fé e ele há de vir. Então, eliminar tudo aquilo que separa as pessoas, que divide. Nós temos que estar sempre unidos, abraçados, com uma comunicação amigável, né, e tentar unir essa amizade permanente aí, né? E despojar-se do eu, né, Vanessa? Despojar-se do eu é literalmente você se esvaziar de si mesmo, né? Para que você possa se libertar, para que Deus possa agir em você na sua vida, o Espírito Santo possa agir, você tem que deixar de lado tudo que afeta o seu próprio eu, deixar os desejos, deixar os prazeres, os falsos deuses. Tudo isso é um processo de consagração para que a gente possa receber o Espírito Santo. Agora para tudo, porque é o seguinte: quais são os resultados da chuva serôdia? A gente viu que a gente tem que fazer as condições, mas qual é o benefício, né? Quais são os resultados? Então você que está aí correndo, de bicicleta, está na cozinha, está dirigindo, está no ônibus, está na faculdade, está na academia, não sei, alguém quiser falar alguma coisa mais, pescando. Tá assistindo aquele vídeo antes de dormir. Exatamente. Assistindo TikTok, né? Fica horas ali passando o dedo. Isso, então onde você estiver aí, ouvindo a gente, deitado no sofá, na cama, então a gente quer que você se concentre mais agora e preste atenção nos resultados para a sua vida. Os resultados, os benefícios para você, para a sua salvação. Vamos lá. Vanessa, começa pra gente aí. Quais são, assim, os resultados aí que a gente pode receber dessa chuva serôdia? Ela é extremamente importante já nos últimos dias, porque ela vai nos manter alerta. Ela vai nos fortalecer para que a gente consiga passar por todo aquele perrengue que a gente vai passar ali naquele tempo de perseguição, no tempo do fim. Então, se nós não tivermos ela, vai ser complicado, né? Então precisamos do poder, né? Nós precisamos. A mensagem do terceiro anjo vai ser essencial para que a gente consiga sobreviver aí nesse tempo. Muito bom, Audrey. Fala pra gente o que mais aí que a gente vai ter de resultado. Podendo falar com esse poder, você vai estar revestido da armadura da verdade.
E aí você vai falar com verdade, as pessoas saberão a verdade através da sua fala, da Imagina sua pregação. quantas pessoas vão se converter ali naquele momento. Tu não né? vai nem precisar dizer, gente, é verdade que eu tô falando isso aqui. As pessoas vão perceber, elas vão sentir aquela segurança. A armadura de Deus vai estar coberta, você vai se sentir coberto pela armadura de Deus. A verdade vai te cobertar. Isso é muito, muito legal. É isso mesmo. E é interessante, ô pastor, porque vai ser semelhante ao tempo do Pentecostes, né? Porque eles receberam o Espírito Santo ali na chuva temporã, da mesma maneira, os que estiverem vivos, nós, né? Se Deus quiser, vamos receber também a chuva serôdia. E aí nesse período, Deus, a gente às vezes costuma pensar, mas ali eles fizeram grandes sinais, eles falaram em um idioma, e aqueles que estavam ali, que eram de outros países, conseguiam entender o seu idioma nativo, né? Grande manifestação do poder de só Deus. foi grandes a milagres. chuva temporã. Isso. Na serona, gente. Vai ser muito maior, Vai né? ser uma manifestação Eu poder grandiosa. falar inglês. É isso mesmo. Imagina você poder falar em português mesmo e a pessoa entender Entender. inglês, né? É aquilo que já aconteceu. Vai ser um né? tradutor E ao vai vivo. acabar acontecendo, é o próprio Espírito Santo traduzindo para você de uma forma milagrosa. Isso e muito mais. Muito E mais. sem falar que os servos de Deus terão o rosto iluminado. O rosto iluminado, resplandecendo a presença de Deus, a glória de Deus. Então, quem não quer, né? Quem não quer estar revestido da armadura? Quem não quer estar protegido para vencer todas as provações que virão? Quem não quer estar completamente alinhado com a vontade de Deus? Todos nós. O grande detalhe é que às vezes a gente vacila e pronto, saí, dei uma vacilada, agora vou ficando por aí mesmo, e isso não é o caminho. Eu sempre digo isso, né? O mais importante não é que você caiu e tal, reconheceu a queda, mas o mais importante é o que você faz depois da queda, depois que você vacila, né? É o levantar, é não ter vergonha, abraçar e pegar a mão de Jesus novamente e avançar. Porque nessa terra a gente vai ter esses perrengues, vai ter essas batalhas, mas para poder ter a chuva serôdia, nós precisamos estar conectados diretamente, constantemente. E aproveitar a chuva temporã que a gente tem a oportunidade hoje, né? Também, né? E a gente receber. sempre, quando a gente vai dar estudo bíblico, ou a gente vai fazer algo como a missão Caleb, a gente sempre vê as pessoas com o coração duro, as pessoas com... Agora já fica mais difícil de dar estudo bíblico, mais difícil de você converter aquela pessoa. Na verdade, o Espírito Santo converte, né? Mas você tá sendo ali usado, você vê uma dificuldade, você vê agora uma pessoa... As pessoas já não abrem as portas, as pessoas já não querem te ouvir. Então, gente, tá realmente se tornando algo mais difícil. Então a gente tem que orar realmente a Deus para que Deus derrame logo a chuva, para que nosso poder seja agora dobrado, a nossa fala seja ainda mais, chegue em lugares ainda mais que não seja alcançados agora. Então eu penso que a gente realmente precisa orar. A gente precisa orar, a gente precisa usar aquilo que que está na nossa mão, ao nosso favor, que é a internet, o celular, o computador, tudo que a gente usar, os nossos meios, para alcançar essas pessoas. Nós temos que pedir sem cessar, né? Sem É cessar. contínuo. Todos os dias a gente tem que pedir por isso, porque que nem você falou, né? Vai ser o resultado. Nós isso vamos ver o mesmo. resultado lá na frente. Chuva, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí, quem já teve essa experiência de dar um estudo bíblico, ou então de fazer um tipo de missão, de trabalho, e ver o resultado, ver uma pessoa sendo transformada, aceitando Jesus. Algum de vocês já teve essa experiência? Eu tive a experiência, né? Eu estudei no internato IAAMO, né? Um abraço pessoal do IAAMO, hoje é CAR, mudou o nome, né? Uhum. E lá tive a oportunidade de dar estudo bíblico para alguns amigos que com certeza vão estar assistindo esse podcast, né? Um abraço para vocês sabem quem são. E o que quer dizer CAR? Fala aí. Colégio Adventista de Rondônia. Legal. Colégio Adventista de Na Rondônia. minha cabeça ele tem 26 anos. Passou já muita coisa. Então, essas pessoas, foi uma benção. E a gente consegue perceber o Espírito Santo trabalhando no coração dessas pessoas, mudando verdadeiramente os desejos, né? E, pastor, o senhor usou uma expressão
que eu achei muito interessante, que ia ter o rosto iluminado, né? Você vê na Bíblia também um homem que teve o rosto iluminado também, que foi o próprio Moisés. Teve na presença do Senhor, né? E aí quando a gente lê, a gente fica imaginando essas coisas, fala assim, nossa, que tremendo isso aí que aconteceu, né? Mas a mesma coisa vai acontecer porque eles que receberam o Espírito Santo, a chuva serôdia, né? Então por isso que nós devemos cada vez mais ansiar também. Essas pessoas, elas vão querer conversar conosco também. Essas pessoas que morreram antigamente, quando chegar lá no céu, falam assim, rapaz, como foi que funcionou? E a gente vai ter oportunidade de compartilhar essas coisas, de como foi vivenciar isso. A nossa própria peleja, né? Que a gente vai sofrer, eles vão ficar bem curiosos. Do que o senhor perguntou, anos atrás, acho que faz uns 2 anos, eu fiz um período de Caleb, né? Fiz uma semana de evangelismo, foi 15 dias de evangelismo. E ver o resultado no final com 5 pessoas sendo batizadas, eu fiquei, gente, que isso que aconteceu aqui? Que maravilha. Porque tinha um homem que sentava assim bem perto de mim, assim, bem na minha frente, e toda vez que eu falava ele. E eu ficava agoniado com aquilo, entendeu? Assim. E depois, quando eu vi ele ali no tanque batismal, eu fiquei, gente, não é eu. É Cristo. É o Espírito Santo que agiu na vida dele. E se 5 pessoas, imagina a chuva serôdia. Como vai ser? Vai ser 10, 15, 20, 30, 50, 1000, 300, assim, 10 rápido. mil, E eu fico imaginando o quão Deus vai agir na minha vida. E eu vou entender que eu necessito dele e por isso eu tenho que buscar a ele, pedir a ele ainda mais. Porque ainda tem muita coisa pra gente fazer. Muita coisa. Você quer sentir esses resultados aí na sua vida, aí, jovem? Você que está ouvindo a gente, galerinha do bem aí, você quer ter esses resultados na sua vida? Olha, você realmente precisa clamar, nós precisamos nos ajoelhar mais, fazer jejum em busca do Espírito Santo. E para que ter o Espírito Santo? Para que buscar? Para poder concluir, apressar a pregação, apressar a volta de Jesus, né? Eu lembro, vocês falando aqui, até me arrepiei, tá? De iluminar, de estar representando. Eu estava comportando no Paraná, em São José dos Pinhais, emendado com Curitiba, com o sonho de ir para a faculdade, de casar e depois ir para a faculdade fazer teologia. E em um único dia, aconteceu 2 coisas impressionantes. Eu cheguei na casa de uma senhora para oferecer o livro, o material, e ela olhou no portão de longe assim, ficou pensando. Ela entrou para dentro e veio com a chave, abriu o cadeado do portão e falou, pode entrar. Aí eu entrei, eu comecei a falar para ela dos livros, né, que eu estava vendendo, que eu estava mostrando para as pessoas sobre saúde. E aí eu falei sobre saúde dela, falou assim, mas eu quero ver aquele que tem a volta de Jesus. Eu falei, mas como assim? A senhora sabe os livros que eu vou vender? Ela falou, sim, eu sonhei com você. Essa noite eu vi você, e quando eu vi você no portão, eu entendi que eu precisava deixar você entrar. Então me mostra direto o livro que fala da volta de Jesus. Então eu peguei Vida de Jesus e fui mostrando para ela o que Jesus fez e mostrei a parte da volta de Jesus, a foto, ela, essa aí, eu vi no meu sonho. Eu quero esses livros. Isso foi poderoso. Eu não sei de nada o que está do outro lado, gente. Você que está aí ouvindo a gente, jovem, você não sabe o que vai acontecer na Missão Caleb. Você não sabe o que vai acontecer quando você bater na porta da casa de alguém. Mas saiba que Deus está por trás de toda a sua vida. O Espírito de Deus quer te usar. No mesmo dia, na parte da tarde, eu bati na porta, no portão. A casa era um pouco alta, assim, tinha uma grama na frente. Lá no fundo, o camarada abriu a janela, a cortina da janela, e olhou só com o olho assim, ó, e pensando assim, caramba, quem que tá me incomodando hoje, né? Quem é que quer me incomodar? Ele abriu assim, fechou, abriu de novo, ficou olhando, aí passou assim 1 minuto, abriu a porta, e eu fiquei lá insistindo, né? Eu tenho uma mensagem importante, eu tenho pressa, eu quero falar de Jesus para as pessoas. É isso que me motiva a minha vida, né? E eu acho que deve ser a vida de todo cristão, né? Imagina quando a gente faz o Impacto Esperança, não é mesmo? A gente nem a mesma imagina coisa, né?
que Deus vai agir na vida daquelas pessoas que às vezes nem querem receber o livro, mas a gente deixa lá na caixa de correio dela, ela vai ler. Isso. Quer ela queira, quer não, porque Deus vai agir na vida daquela pessoa. O livro vai transformar, né? Então Vai é uma transformar. forma também de fazer missão e busca o Espírito Santo para fazer alguma coisa. Olha, lembrei aqui, o camarada, ele veio me atender, essa segunda casa, eu entrei, eu ofereci para ele, ele disse, você viu que eu percebi, eu olhei 2 vezes na janela, eu falei, eu percebi. Ele falou, só deixei você entrar porque eu vi um anjo atrás de você. Eu vi uma luz muito forte atrás de você. Nunca eu recebo ninguém na minha casa. Você é a primeira pessoa que entra. Eu moro sozinho aqui há 15 anos, eu trabalho ali naquele posto, eu sou gerente daquele posto de combustível ali na avenida principal de São José dos Pinhais e tal. Começou a me contar a vida dele. Ele disse que ele nunca recebeu ninguém. Eu só entrei porque ele sentiu ali e viu um anjo. Eu não vi nada, mas Deus sabe todas as coisas. Quando você se apressa a fazer a missão e buscar e clamar o Espírito Santo, Ele vai te usar. Ele vai te usar. E assim como vocês estão dando testemunho de vocês aí, dando um estudo bíblico, distribuindo um livro, fazendo amizade lá no colégio, que Deus possa abençoar todos nós a continuarmos buscando e clamando pelo Espírito Santo na nossa vida. Amém. Você que está assistindo a gente está chegando ao final, estamos agora no momento já de buscar aqui uma oração, clamar a Deus, mas eu quero fazer um apelo a você. Junte sua juventude, ore, clame o poder do Espírito Santo. Que tal você fazer um jejum? Que tal você preparar os seus jovens para receber o Espírito de Deus? Então, aqui nesse episódio 4, no capítulo A Chuva Serôdia, dá uma lida, busca os materiais que estão aqui embaixo nas nossas descrições e baixa aí um PDF, baixa aí um quiz e que você use esse material e ajude os teus jovens a buscar e a entender a necessidade do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Eu vou pedir para você, Aldo, fazer oração final para a gente e orar pela juventude nossa, de todo lugar que estiver ouvindo a gente. Amém. Vamos orar? Oremos. Pai bondoso, Pai misericordioso, o Senhor conhece a vida desse jovem, o Senhor sonda ele, o Senhor conhece ele como ninguém. E eu queria pedir, Senhor, que esse jovem sinta a necessidade, sinta, Senhor, que ele, sem o Senhor, não é nada, assim como nós. Amém. Que possamos, Senhor, buscar todos os dias da nossa vida e orar incansavelmente por essa chuva, para que venha essa chuva serôdia. Amém. E assim a gente possa ver bênçãos e mais bênçãos, não só na nossa vida, mas na vida do nosso amigo, na vida do nosso próximo. Amém. Fica com cada sociedade, fica com cada jovem aqui, Senhor. Fica com cada associação. É o que rogamos, não porque há mérito em nós, mas sim no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, valeu galera, você que está ouvindo, um abraço para você, até o próximo episódio, a gente se vê, tchau, tchau.